Olá, boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Nós vamos conversar hoje sobre o estudo da Constituição Federal, um estudo legislativo e jurisprudencial para as provas de concurso público. Especialmente, vamos conversar sobre o necessário aprofundamento, o que precisa mesmo ser estudado para as provas de técnico judiciário. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, eu sou Regina Selle, sou técnica da área administrativa do Ministério Público da União e eu estou aqui para ajudar você nessa jornada, na luta pelo concurso público. Então, vem comigo, fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações para receber sempre as novidades, as dicas relativas a concursos e para que eu peço que você também compartilhe e curta esse vídeo, porque desde esse minuto eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Vamos lá? É o seguinte, no estudo de Direito Constitucional para concursos públicos, especificamente para os concursos da área jurídica, seja técnico do Poder Judiciário Estadual ou Federal, TRT, TRE, TRF, concursos dos Tribunais Superiores, concursos também de Defensoria, Ministério Público, outras áreas jurídicas, é muito importante, principalmente, que você conheça os artigos da Constituição na sua literalidade inicialmente, do artigo 1º ao artigo 136 da Constituição Federal. 136 ou 135, pessoal, daqui a pouco eu confirmo para vocês. Deixa eu olhar aqui na Constituição, só para a gente já não deixar essa dúvida. Artigo 1º ao artigo 135 é o que fala de advocacia pública, defensoria pública e advocacia pública. 1º ao 135, pronto. E, essencialmente, o que você mais precisa estudar, todos eles são importantes e para você se preparar para um concurso a longo prazo, obviamente você vai ler e reler esses 135 artigos do início ao fim, vai fazer um cronograma para que você vença essa leitura. Mas é claro que numa primeira leitura, se você não é da área jurídica, não faz faculdade de Direito, está tentando um concurso, você é de outra área, não faz faculdade ainda, ou faz uma faculdade de engenharia, uma faculdade de biologia, uma faculdade de qualquer outra área, administração, então você vai ter uma certa dificuldade, provavelmente, no primeiro contato com a Constituição Federal. Existem alguns livros que se vendem no mercado que eles ajudam bastante. Não faço propaganda, mas é uma sugestão. A Constituição Grifada, do professor Gerson Aragão, do Método de Aprovação. É um código, uma Constituição muito bem elaborada, tem grifos, tem marcações das palavras que as bancas costumam trocar. Eu acho bastante interessante e relevante o estudo por esse material. Mas se você não pode adquirir um material agora e quer se nortear pelo que você tem, pelos recursos que você tem, você pode iniciar estudando pelo site do Planalto, especialmente para ter o texto atualizado, ou pelo seu código atualizado naquele ano, certo? Prestando sempre atenção se quando o seu edital sair, já tem alguma modificação ou não. Você tem como conferir isso olhando no site do Planalto, tá? Que é o site da Presidência da República. Deixa eu falar para vocês como deve ser o estudo. Aqui nos primeiros artigos a gente vê os direitos fundamentais. E aí nós vamos começar com princípios fundamentais, com princípios nas relações internacionais e com os direitos individuais e coletivos, direitos fundamentais, a partir do artigo 5º. Mas vamos lá. Os princípios fundamentais estão previstos dos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, para poder exemplificar a dificuldade que vocês podem ter nessa leitura. Por exemplo, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Gente, vocês não precisam compreender tudo, mas o Estado Democrático de Direito é aquele que nos assegura a liberdade para que a gente possa exercer os nossos direitos, lutar pela execução dos nossos direitos. A gente pode conquistar, a gente já conquistou, na verdade, esses direitos, mas a gente pode pleitear que eles sejam respeitados de uma maneira democrática. Todos nós temos vozes nesse Estado Democrático de Direito. É um Estado em que a sociedade ela tem a sua participação democrática. Nada pode ser feito de uma maneira autoritária, impositiva contra o cidadão, a menos que exista alguma restrição especificamente legal, uma restrição que seja conforme a legislação internacional e conforme os ditames normais das constituições.
essas regras que sejam que respeitem os nossos direitos individuais, que respeitem a nossa existência, a nossa dignidade humana, a vida, a liberdade, que façam um contrapeso em relação a todos esses direitos, que elas deem liberdade a uma pessoa na medida em que não interfiram na liberdade de outra, nos direitos de outrem. Então, essas normas, elas fazem parte de um Estado democrático de direito. Mas você não precisa saber exatamente o que é, porque não vão perguntar isso para você na sua prova. Na sua prova, eles vão perguntar se a União, se a República Federativa do Brasil, ela pode ou não ser dissolvida. Se pode haver um direito de separação ou de secessão. E isso não pode, porque o nosso Estado ele não permite esse tipo de separação. Os Estados eles não vão ser separados dos municípios e da União e não vão ser entes completamente autônomos e soberanos. A soberania é da União. Os estados, eles existem em si, têm a sua autonomia política, administrativa, têm os seus próprios governantes eleitos pelo povo, mas eles não podem ser separados do governo federal. Não há uma separação em relação à República. A República é uma só. Eles são unidos e deve haver deve haver o respeito a essa integridade. Então, isso é o que o artigo 1º está dizendo. Mas para você memorizar, que você vai precisar muito de memorização, mais do que compreensão, você vai ler todos os artigos da Constituição Federal que você se propuser para estudar naquele dia, por exemplo, 10 artigos. Você vai ler uma primeira vez. Se tiver uma palavra muito complicada, você vai colocar no Google, vai procurar um glossário, um dicionário jurídico, e ali no Google mesmo você vai conseguir compreender o que aquilo significa. E aí você anota no papel, anota num texto do Word, e você vai poder vencer aquela dificuldade. Você tirou aquela dúvida, já anotou, sabe o que significa, você prossegue no estudo. Você faz isso até terminar os seus 10 artigos, por exemplo, do artigo 1º ao 10 da Constituição Federal. Para você que for estudar pela primeira vez, eu aconselho parar no artigo 5º, porque ele é muito extenso. Tem 78 incisos, tem vários parágrafos. Então, até o artigo 5º, para uma primeira leitura, um primeiro estudo de aproximadamente 2 horas, já é o suficiente. Porque você vai parar para ler esse artigo uma primeira vez, vai anotar as dúvidas e ali vai ver o que significam aquelas dúvidas no Google, ou num resuminho, numa sinopse de direito constitucional que você tenha. Pode ser uma da Juspodium, pode ser da editora Saraiva, são muito boas, inclusive. E aí você vai ter essas dúvidas iniciais. E você prossegue até chegar no final do artigo 5º, em todos os incisos, que são aqueles números em algarismos romanos, e todos os parágrafos. Feito isso, você vai fazer novamente uma segunda leitura, sendo que essa segunda leitura não vai haver tanta preocupação em compreender os termos, os institutos, você vai ter uma preocupação maior em memorizar o que aquele texto está dizendo. Terminou, faz uma terceira leitura. Eu sei que é cansativo, parece um tanto chato, cansativo, mas esses textos são fundamentais para a sua aprovação. E aí você vai estudar por 3 vezes, pelo menos, e vai ter aquele conteúdo inicialmente fixado na sua memória. No dia seguinte, em até 24 horas após esse primeiro estudo, você vai tentar fazer uma leitura rápida desses artigos em uma meia hora. Porque aí você vai fazer a sedimentação do conhecimento, vai memorizar cada vez mais o que aquele artigo está dizendo. Você pode confiar, com essa repetição, você vai conseguir fixar na sua memória boa parte daquele conteúdo e quando você for revisar com 1 semana e depois com 30 dias, pode ter certeza que você vai saber muita coisa de direito constitucional. E, inclusive, na revisão semanal e de 30 dias, você pode pegar um site de questões e resolver 10 questões sobre o assunto. Resolvendo pelo menos essas 10 questões, você vai ter uma noção daquilo que você realmente conseguiu aprender ou não. Então, esse é um jeito muito bom para uma prova de técnico judiciário, uma prova de nível médio, para você estudar a Constituição Federal. Mas uma outra coisa que a gente não pode descartar é que você precisa conhecer, em relação à Constituição Federal, as súmulas vinculantes do STF. Você pode consultar essas súmulas, são 58, no site do Supremo Tribunal Federal. Você vai verificar essas súmulas e vai se familiarizar com elas. Pode ser um pouco complexo para compreender nesse ponto. E eu te aconselho a consultar o site do Dizer o Direito, que é um site maravilhoso, que faz o comentário de todas as súmulas. E aí você pode consultar essa página e botar na pesquisa súmulas vinculantes e você vai encontrar aquelas que são mais interessantes para o teu estudo. Se você tiver recursos para fazer uma assinatura do buscador do Dizer o Direito, é melhor ainda. Ou para comprar o livro físico mesmo de súmulas,
porque é um livro sensacional. Esclarece muito bem o significado de várias súmulas, o contexto em que elas foram aprovadas pelos tribunais superiores, súmulas do STJ, do STF e essas súmulas do STF que têm efeito vinculante, que são apenas 58. É maravilhoso, é separado por matéria, o livro é fantástico. E o buscador do seu direito também, que você vai ter o livro dentro dessa plataforma para poder ir gravando seus arquivos, formando cadernos de estudos, é bem legal. Não ganho nada por isso, mais uma vez, assim como eu falei do livro do professor Gerson. Eu não ganho nada com isso, mas é interessante que vocês observem essas ferramentas que podem facilitar a sua aprovação. Passado esse estudo, até o artigo 5º, eu sugiro já que você pegue do artigo 6º ao artigo 17, no segundo dia, e aí aos pouquinhos você vai acrescentando esse estudo, vai vencendo. A preocupação inicial é compreender um pouco, né, tirar algumas dúvidas sobre os assuntos, sobre os termos que são colocados na Constituição Federal, mas é principalmente fixar mesmo o conteúdo e ver a forma como ele é cobrado nas questões, quando você começar a resolver as questões. E aí você vai fazendo as suas anotações, gente, vai dar muito certo. Direito constitucional é base para qualquer prova de nível médio, de nível superior, para qualquer prova no meio jurídico, inclusive até para outras carreiras que não sejam jurídicas, é base. Então você precisa conhecer. Se você tem dificuldade em estudar, esse é o conselho que eu te dou. Que você desde já comece a se familiarizar com a Constituição Federal e tente estudar 10 artigos, 5 artigos que sejam por dia, especialmente quando tiver um artigo tão extenso como o artigo 5º, que aliás é o mais extenso da Constituição Federal, por sinal. Então, você vai estudando e aí resolvendo suas questões. Não precisa resolver questões no primeiro dia de estudo. Tentar fazer essas 3 leituras do texto de lei, ler e reler, fazer suas anotações sobre as suas dúvidas, pesquisar no Google, tá? Que aí vai ser bem mais fácil para você. Então, o foco era esse, era o estudo para nível médio, para carreiras de nível médio. Então, por aqui, eu acho que é o suficiente o conhecimento desses artigos da Constituição Federal, do 1º ao 135, só recapitulando, e além desses artigos, a compreensão das súmulas vinculantes do STF, que são 58, e da jurisprudência do STF, dos informativos. Você pode começar do último informativo que tem lá no site do STF. Você procura assim, informativos do STF, ou no buscador, ou no próprio site do Dizer o Direito, que é gratuito. No site do Dizer o Direito você vai encontrar informativos do STF e do STJ. Dá uma olhadinha nos informativos do STF pelo site do Dizer o Direito e vai estudando da última publicação deles para trás. Se você conseguir estudar um ano, já é razoável. É razoável mesmo, porque normalmente as bancas, por exemplo, a FGV, o SEBRASP, eles costumam colocar muita coisa do último ano, muita coisa que foi aprovada, assim, até que foi julgada, no caso, recentemente, bem perto da prova, eles costumam cobrar. Cobram coisas mais antigas também, até 4, 5 anos atrás, mas não dá para você fixar tanta coisa na sua mente, em especial para uma prova de técnico judiciário, que não exige tanto conhecimento de jurisprudência. Nesse caso, eu te diria para ficar com no máximo estudos informativos dos últimos 2 anos, priorizando o estudo do final do último informativo até você ir retroagindo esses 2 anos. Mas não se preocupa tanto com isso, certo? Se preocupe mais em estudar a Constituição Federal e as súmulas vinculantes do STF. Essa é a dica que eu dou para vocês. Estou encerrando esse vídeo, quero agradecer a todos que ficaram por aqui e peço que vocês compartilhem com pessoas que possam ser alcançadas, beneficiadas por esse conteúdo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.